Uniso Economia. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Bem-vindo ao nosso Uniso Economia aqui pela Rádio Uniso, também pelas redes sociais, no @LabicomUniso no YouTube, no canal do Labicom lá no YouTube, também em 104,5 na Cantate FM em Votorantim. Bem-vindo ao nosso Uniso Economia, sempre importante demais ter você junto com a gente aqui. E esta semana o Uniso Economia recebendo o professor Renato Vaz Garcia. Vamos falar muito aí sobre um tema que tem chegado às pessoas e muitas vezes de uma forma que não está bem explicado, que é o final da escala 6x1. O que isso vai implicar na minha vida, na sua vida, no meu modo de trabalho, no seu modo de trabalho, no seu dia a dia. Também tá para sair a nova cesta básica, o novo controle, né? A cesta básica sorocabana, essa pesquisa de preços desenvolvida há mais de 30 anos aqui pela Universidade de Sorocaba. E um outro assunto que tem pegado o povo de surpresa, tem trazido alguma discussão, é a questão desses valores de impostos a mais que está sendo, fazendo o trocadilho, imposto pelo governo federal, principalmente sobre produtos estrangeiros e produtos eletrônicos. Então, de repente, você quer comprar um novo celular, trocar o seu aparelho celular, e esse celular pode ficar um pouquinho mais caro, mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso com o professor Renato Vaz Garcia a partir de agora aqui no Uniso Economia. O Uniso Economia que hoje tem a técnica de gravação, a nossa Jéssica Toffoli, também a Ana está por aqui dando suporte, a Ana é nossa estagiária e está aqui dando suporte. Lembrando sempre a apresentação de Douglas Vale, produção de toda a nossa equipe aqui do Labicom da Universidade de Sorocaba e a coordenação geral é da professora Evenise Batista. Professor Renato Vaz Garcia, bem-vindo mais uma vez ao Uniso Economia, sempre um prazer recebê-lo aqui, porque a gente sempre aprende muito. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo tranquilo, um grande prazer aí estar conversando de novo com vocês. Para variar, uma semana cheia aí de políticas novas que são divulgadas, né? Muitas com efeitos no nosso dia a dia e algumas até com a intenção de melhorar a economia, mas os efeitos colaterais não são tão muito bons, né? Professor, nossa cesta básica sorocabana, dispositivo importante, que traz aí uma ideia de preços, primeiro, ao consumidor comum da cidade de Sorocaba, que acessa, que tem essa curiosidade de acessar as redes sociais do Laboratório de Economia, né, de CSA aqui da Uniso, e também o portal e todos os demais dispositivos onde a cesta básica é divulgada, mas também uma ferramenta importante que traz parâmetros para toda a sociedade, imprensa de uma forma geral, sim, supermercados de uma forma geral, enfim, traz um parâmetro para quem vai praticar esses preços e quem vai consumir esses preços. Sim, assim, é um grande motivo de orgulho nosso, assim, essa pesquisa ter mais de 30 anos já, uma pesquisa bastante respeitada, inclusive, que tem muita demanda por parte da imprensa, por parte da população, e assim, a gente vem fazendo esse acompanhamento e aí nesse ano a gente está na expectativa agora de sair os dados de fevereiro, né? E aí vai sair agora no começo de março, mas os dados de janeiro já apontaram uma aceleração bastante considerável, né? Principalmente quando comparado ao IPCA, que é o índice de preços geral, né, do Brasil. E aí os produtos da cesta básica, especificamente em Sorocaba, aumentaram em torno de 2,4%, um aumento muito grande, comparado a 0,20% do IPCA, né? Então nós tivemos principalmente alguns produtos industriais, né? Biscoito, extrato de tomate, detergente, alguns desses produtos eles tiveram um aumento muito elevado, né? E isso acontece também principalmente porque às vezes a empresa, a indústria, ela reajusta no começo do ano, né? Ela faz algum reajuste de preço no começo do ano. Por outro lado, o produto que teve mais queda foi o ovo, né? O ovo foi um grande vilão aí o ano passado. Ele já começou o ano numa queda de 15%, então foi um valor bastante considerável, a queda do preço médio, né? Sempre na média. Sim, sim. E aí a expectativa, na realidade, para o resto do ano é que esse preço dê uma comportada, porque a inflação, de um modo geral, no Brasil esse ano vai ser menor do que no ano passado. Nós provavelmente vamos ter uma inflação em torno de 4%, 3,9%, 4%. Isso é muito baixo, né? Comparando ao nosso histórico. Isso obviamente que é um motivo interessante, é um motivo de alegria, de satisfação de a gente ter uma inflação mais comportada. Mas, por outro lado, isso também mostra que a nossa economia está desaquecida,
né? E está desaquecendo na realidade, e está desaquecendo por conta de uma taxa de juros mais alta que a gente está tendo, e aí isso esfria a demanda, e aí o nível de preços dá aquela acalmada. Mas é sempre bom você ter um nível de preços mais acomodado, né? Obviamente, os dados estão sendo coletados, se não já o foram, mas durante a semana passada, na última sexta-feira, nós tivemos um anúncio importante da Suprema Corte norte-americana que excluiu a taxação imposta por Donald Trump. E de lá para cá, professor Renato, eu tenho feito um acompanhamento relacionado primeiro ao Ibovespa, né, a nossa Bolsa de Valores aqui de São Paulo, e também com relação ao dólar. E a gente teve uma percepção de que o dólar ele teve uma queda acentuada, então a gente tinha um dólar custando até a última sexta-feira na casa de 5,80, salvo engano, e nessa quarta-feira, se não me falha a memória, um dólar custando 5,22, 5,16 em alguns momentos, mas 5,22. Quer dizer, pode parecer pouco para quem não utiliza a moeda, Sim. um olhar de fora, mas para quem está trabalhando diretamente com a moeda, é uma queda muito acentuada. Sim, sem Isso dúvida. pode trazer um reflexo, e eu reforço, os dados, se não já foram coletados, eles ainda estão sendo coletados. Isso pode trazer um reflexo para este montante da cesta básica sorocabana? Sim, claro, isso é uma questão bem interessante, porque uma das coisas que mais afeta o nível de preços no Brasil é o dólar, né? É o câmbio. E o movimento de queda do dólar, né, de desvalorização do dólar, vem acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro, até mesmo com medo do Trump, com medo de algumas políticas americanas, com assim, uma certa incerteza muito grande, ele vem fazendo, os grandes fundos, grandes bancos, grandes investidores, vem fazendo que meio que uma realocação dos seus recursos. E aí os países emergentes, né, Brasil, México, Europa de uma forma geral também, vem recebendo uma quantidade de dólares bastante grande. E aí isso vem jogando o dólar para baixo. Quando esse dólar cai, tem um efeito muito grande no nível de preços, porque nós, assim como qualquer país do mundo, somos grandes importadores, né? Desde componentes, até matéria-prima, até produto acabado, né? Máquinas e tudo que a gente importa. Então, se o valor importado em reais fica mais barato, eu repasso esse preço mais barato para o consumidor. Então, isso assim, é um grande fator que vem acalmando o dólar aqui no Brasil. E a taxa de juros também tem um efeito sobre isso. Porque a partir do momento que a nossa taxa de juros é alta, além de controlar essa demanda, atrai esse investidor para cá também, desde que tenha um nível de incerteza não tão considerável. Então, a gente teve essa queda de dólar, mas assim, não é um movimento que tende a perdurar por muito Sim. tempo. Até o final do ano, a expectativa é que esse câmbio gire em torno de 5,40, tá? Isso é expectativa de mercado, isso é expectativa das instituições financeiras. Mas sem dúvida nenhuma, o fato de você ter um câmbio mais baixo, isso ajuda muito a controlar o nível de preço, porque a gente importa produtos mais baratos daí. Olha, eu até falei 5,80, mas eu vou até fazer a correção aqui, porque na quarta-feira, deixa eu pegar certinho aqui, na sexta-feira, dia 16 de fevereiro, Tava bem ele mais estava em baixo. 5,24 já estava com um valor mais baixo. Hoje, no momento dessa gravação, nós estamos fazendo essa gravação no dia 26 de fevereiro, está sendo cotado a 5,14, quer dizer, são 10 centavos que num primeiro, para quem é leigo, e assim como eu também, num primeiro momento você fala assim, 10 centavos não é nada, é uma diferença baixa. Mas para quem compra em volume, Exatamente. essa negociação em volume é um valor considerável. É um né? valor muito considerável. E o fato de você ter essa taxa de câmbio com expectativa, né, de uma queda, né, que a gente está nesse movimento ainda, né? Isso incentiva as empresas a buscarem esse recurso lá fora, né? Porque eu posso eventualmente comprar hoje, mas eu vou pagar daqui uma semana, vou pagar daqui um mês, eventualmente. Então, o fato desse dólar continuar numa tendência, assim, pelo menos no curto prazo, né, de queda, isso acelera compras internacionais, volume de estoque, e aí isso tende a ir para a economia de uma forma que o preço seja reduzido daí, né? Tecnicamente, a gente pode falar assim, para quem vai comprar produtos importados, até eletroeletrônicos, tecnicamente, e num grosso modo, é o momento de comprar agora, porque está com o dólar um pouco mais baixo. Porém, todavia, contudo, entretanto, vem o nosso governo federal e impõe uma taxa sobre os produtos importados, acima de tudo, sobre produtos eletrônicos.
E aí, o ministro da Fazenda disse, olha, é normal uma taxa a mais, porque nós precisamos acertar, ajustar os valores e tudo mais e dar um pouco mais de competitividade aqui para os produtos que são feitos no Brasil. Ora, a pergunta para o senhor, se primeiro, tecnicamente, é isso mesmo, é o momento de fazer essa compra de produtos importados é agora, porque o dólar está com uma taxa mais alta, e se isso realmente traz competitividade para o nosso produto interno. Por quê, professor? Porque o Brasil não fabrica celular, componentes do celular, Sim. que é um dos principais produtos. O Brasil importa os componentes Sim. e monta o celular. Os celulares são montados aqui no Brasil, Sim, na sim. Zona Franca de Manaus, acima de tudo, mas ele não é fabricado aqui. Tem lógica isso? Eu queria entender como é que funciona essa questão, professor. Não, sabe, Douglas, é assim, é inacreditável o quanto isso é passado para a população como tendo uma justificativa econômica. Você pode até falar, eu vou aumentar o imposto de importação para arrecadar mais, por uma questão geopolítica. Aí tudo bem, você tem lá uma justificativa e está sendo transparente. Agora, você passar isso para a população como sendo uma justificativa para proteger a sua indústria nacional, olha, é uma desculpa assim, mas olha, é uma ingenuidade, até uma enganação à população, que é uma coisa que a gente não via há muito tempo, assim, porque você colocar uma tarifa para proteger uma indústria que às vezes você não tem ou é totalmente ineficiente, é óbvio que a gente vai pagar mais caro pelos produtos. Se eu importo um produto, pago, já mantendo a taxa de câmbio, né? Pago R$ 100, e esse mesmo produto aqui é 120, eu vou colocar uma tarifa de 30%, estou chutando, para proteger esse produto meu de 120. Se eu não tivesse a tarifa, o consumidor ia pagar 100 no produto externo e não ia comprar o nacional. Ia pagar muito mais barato. Isso ia, de certa forma, chegar em componentes industriais, chegar para o consumidor final. Todos esses produtos chegam mais barato, porque outros países produzem mais barato essas coisas. A partir do momento que a gente coloca essa tarifa de 30%, o produto de 100 se transforma em 130. E aí eu sou obrigado a comprar o nacional por 120, que às vezes não é competitivo, porque ele já é mais caro do que o estrangeiro, e eu vou pagar mais caro ainda por ele, né? E esse pagar mais caro, de novo, vai disseminar perante os preços na população, porque assim não é um ou outro produto, e aí quando os preços de uma forma geral começam a ficar mais caros, isso é mais caro, isso é pior para o trabalhador. Então a justificativa de proteger a indústria nacional, olha, é uma justificativa que você podia dar até lá nos anos 80, anos 70, né? Agora, nos dias de hoje, é importante que as pessoas entendam assim, que o mundo funciona muito baseado, assim, dá para até a gente fazer uma analogia com as nossas competências, né? Eu, por exemplo, estou com um problema lá na minha casa de encanamento. Eu posso fazer esse serviço, mas eu não sei fazer esse serviço adequadamente. Eu preciso contratar alguém que sabe fazer aquilo. E no tempo que eu gastaria fazendo isso, eu vou fazer o que eu faço melhor. Eu vou estudar, eu vou dar uma aula, eu vou fazer alguma coisa que me cabe, da minha competência. Com os países é a mesma coisa. Os países podem fazer vários produtos, né? Os Estados Unidos, ele pode fazer tudo, basicamente. Mas por que ele não faz? Porque ele, ao fazer tudo, ele está deixando de fazer alguma coisa que ele faz melhor ainda, né? Então deixa outro país fazer. Consequentemente, faturar, porque está fazendo aquilo. Exatamente. Ele faz o que faz de melhor, porque ele tem uma produtividade alta, vai ter um ganho muito alto com aquilo, esse ganho vai ser repassado para o trabalhador e para todos os outros fatores envolvidos na produção, e a economia como um todo se beneficia. Então, essa é uma ideia muito simplista, assim, de dar uma justificativa de que é para proteger a indústria nacional. Se deixasse mais claro o que parece ser, né, que o objetivo é arrecadatório, beleza, né? Tanto é que o próprio governo, algumas alas do governo já estão tentando fazer a cabeça do ministro Haddad, para voltar atrás nisso. Porque isso politicamente pegou muito mal também para o governo. E a gente não pode esquecer que esse governo também já aumentou tarifas de compra direta do consumidor, né? A famosa taxa das blusinhas lá. Num mundo que a gente precisa, assim, tá cada vez mais integrado. A gente não pode esquecer que a gente não é Estados Unidos, a gente não é Japão, a gente não é Europa, a gente não é país desenvolvido. A gente não tem uma economia tão diversificada, assim, com renda per capita tão elevada, a ponto de bater no peito e falar, deixa comigo que eu mando aqui.
Não, infelizmente a gente precisa de dólar, a gente precisa dos outros para ter produtos mais baratos aqui dentro. Então, essa é uma política muito errática do governo. Agora, a política errática do governo, professor, e óbvio entrar um pouco na crítica política também nessa questão, pesquisa que foi divulgada nesta semana pela Atlas Intel, de que a popularidade do governo caiu né, em uma queda assim, bem acentuada, inclusive pesquisa aí, as chamadas pesquisas eleitorais já mostram o, o, a oposição passando o governo de situação neste momento nessa questão mais política. Mas não era esse o ponto que eu ia falar, é que sim, o governo vem e critica, e nós fizemos isso durante muito tempo aqui no nosso News Economia, criticando a política utilizada por Donald Trump como quando implantou as taxações em todo o globo. E o governo federal fez isso. Nós vamos ligar, nós vamos conversar sim, na forma do sim. diálogo. Mas eu queria entender, como especialista que o senhor é a mesma coisa. É a mesma coisa, e assim... Usou-se um nome diferente para falar que vamos taxar produtos que vêm de fora. Não, e assim, você taxar bens industriais, a gente não está falando de taxar supérfluo, taxar bens de consumo, como azeite, bebida alcoólica, esse tipo de coisa. A gente está falando de taxar máquinas e equipamentos, tecnologia. Você vai fazer um computador, é basicamente inteiro. O computador é produto importado. O celular que você comentou é inteiro importado. A gente só monta isso. E assim, é incrível que o próprio ministro, ele falou que isso tudo está sendo exagerado, né? A gente já produz celular aqui do Brasil. Mas ele só esqueceu de falar o que você acabou de comentar. A gente monta o celular aqui, né? A gente importa placa, a gente importa tela, a gente importa bateria, a gente importa tudo do celular, né? Assim como importa de qualquer produto eletrônico. E assim, em algum momento isso chega nos preços, isso chega no consumidor final, né? A justificativa, e aí, até voltando um pouquinho a essa questão da popularidade aí que você comentou no início da questão, e isso deixa a gente até um pouquinho mais com o pé atrás, porque um governo, e aí a questão é importante que fique claro, Douglas, a questão não é governo A, B ou C. Sim, A exatamente. gente já tem governos assim que pendem para um certo populismo econômico há muito tempo, né? E tem vários lampejos desse populismo econômico que aparecem, seja em governo de direita, seja em governo de esquerda. E o fato de você ter um governo de um certo, tomando algumas medidas dessas populistas, acuado desse jeito, isso é um perigo, né? Acuado em termos de popularidade, porque daí ele vai começar a tirar em qualquer canto. Eu preciso me reeleger, então vamos dar isenção disso, vamos fazer aquilo, vamos tentar procurar dar algum benefício. Só que chegou num ponto que o dinheiro começa a acabar, né? O dinheiro começa assim, a minguar. E aí a nossa despesa pública, Douglas, cresceu muito acima da inflação. E aí, para você dar conta disso sem aumentar o endividamento, você vai ter que fazer com que a receita aumente muito mais. E o governo é sempre muito otimista com a receita. Esse ano, não pode esquecer, a expectativa de crescimento é menor do que do ano passado, que já não foi lá aquelas coisas. Esse ano a gente vai crescer 1,8%, menos de 2%, que é um valor muito pequeno. Para um país desse tamanho, né? Então, com a economia crescendo menos, a arrecadação é menor. Né? Com você, às vezes, colocando algumas taxações, com você mudando a escala de trabalho, isso tudo pode jogar a economia ainda mais para baixo, a arrecadação mais para baixo ainda. É um excesso de otimismo assim que preocupa muito. Né? O senhor falou da mudança da escala de trabalho, e esse é um dos temas da nossa pauta hoje, e lá atrás o senhor falou nessa questão, né, do dólar, a questão do dólar fazendo essa analogia com o mercado de trabalho, essa taxação e tudo mais, a taxa das blusinhas, que veio para ser uma espécie de salvadora da pátria, mas que acabou sendo um tiro pela culatra, falando português bem claro. E essa mudança, professor, agora na escala de trabalho. Conversava com o professor Marcos Canhada na semana passada, e uma conversa muito rápida, é verdade. Algumas empresas já estão aderindo, e principalmente empresas voltadas ao comércio. Então, porque começaram a entender ou a ver que, principalmente jovens, não estavam buscando emprego no comércio por ser longas jornadas de trabalho, e aí havia falta quando se pega, eu vou começar a trabalhar na loja X, aí eu começo a faltar, a trazer atestado médico e tudo mais. Os empresários começaram a enxergar nesse aspecto que, reduzindo um pouco a escala de trabalho, esse horário,
teve mais produtividade. Não é esse o ponto. Esse é um ponto de equilíbrio, que o próprio empresário entendeu que, de repente, vou buscar um pouco melhor esse equilíbrio, mas o que isso implica, essa redução da jornada de trabalho, em tudo isso que nós trouxemos até agora, e principalmente na minha qualidade, na sua qualidade de trabalho, de prestação de serviços, assim, essa é uma discussão que eventualmente a gente vai ter que passar, né? Só que eu acho que assim, o debate ele ainda está muito prematuro, né? E a gente já está para aprovar uma legislação baseada nisso sem ter um debate, sem ter um estudo empírico muito embasado sobre isso. Acho que esse relato que você fez aí, acho que é até interessante do comércio, porque quem na realidade define as regras, é óbvio que tem uma legislação por trás, mas assim, no final da história, quem define é o empregador e o empregado, né? Eles, de certa forma, deveriam ter mais liberdade para estabelecer o limite de cada um, né? Para estabelecer uma livre negociação. Eu não preciso necessariamente ter uma lei que obrigue você a fazer isso, que reduza isso sem reduzir salário. Isso é uma questão de mercado, né? E, teoricamente, as duas partes poderiam negociar isso. Eu acho um pouco preocupante isso, principalmente pelo ponto de vista da indústria e de alguns serviços mais de produtividade um pouco mais elevada, porque a partir do momento em que você reduz a carga, e isso tem estudos empíricos falando, a partir do momento que você reduz a carga horária, e assim, a gente já vem reduzindo a nossa carga média de trabalho, né? Foi 38 horas e alguma coisa no ano passado. Qualquer redução que você faça, e aí a proposta que foi feita, o estudo que foi feito, ele considerou reduzir de 44 para 36, que é o valor proposto inicialmente. Isso de forma gradativa, né? Não é de uma vez só. Isso, a ideia seria um a cada ano, né? Pelo estudo que foi feito, teria uma redução de 0,15% no PIB per capita, né? Assim, isso, por isso que eu falei, é uma coisa que precisa ser debatida, porque a gente precisa ter mais estudos que tratem um pouco sobre isso, porque os defensores dessa ideia, eles se pautam muito na questão da produtividade, né? Pode acontecer, pode reduzir fadiga, pode ter aumento de horas para qualificação do funcionário, né? Para ele estudar ou coisa do tipo e eventualmente aumentar a produtividade. Mas não tem nada empírico sobre isso, né? É isso que é um pouco difícil da gente poder tomar algum partido no momento que a gente está. Porque fica muito na narrativa, né? Então, vamos reduzir porque vai aumentar a produtividade, vai aumentar a inovação. Os próprios sindicatos falam muito isso. Mas assim, baseado no que você está falando isso? Né? Não tem, é baseado numa história que você está criando na cabeça. Agora, aconteceu isso de fato? E a gente também, às vezes, tem que lembrar que muitos países fizeram isso. Né? Alemanha, França, vários países passaram por esse período. Mas não é só isso que melhorou a produtividade ou que evita que a produtividade caia, né? Ao mesmo tempo que a gente está discutindo essa redução de jornada para tentar pelo menos manter a produtividade ou aumentar a produtividade, né, para gerar o mesmo nível de produção, a gente precisaria aumentar a produtividade do trabalhador. Só que ao mesmo tempo que eu faço isso, eu imponho uma tarifa de importação que justamente vai contra a minha produtividade, porque daí eu vou ter que consumir uma máquina ou um produto de pior qualidade aqui dentro e não posso comprar uma máquina de produtividade maior lá fora. Então, olha como é antagônico esse tipo de coisa. E aí você vai contar a história que quiser. Se você não tiver dados, se você não tiver assim, mais estudos sobre isso, fica muito na narrativa. Né? Sinceramente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas pelo que eu venho observado, pelos dados que a gente tem um impacto que assim, não é negligenciável sobre custo. Agora, o que vai ser feito em relação a esse custo? Né? O custo não é necessariamente um gasto a mais que a empresa vai ter e vai repassar. O custo, eventualmente, é uma produção menor. Né? Veja o caso do comércio. Ao invés do comércio ficar aberto todo dia, ele vai ter um dia que não vai ficar aberto. Né? Então, isso é um custo também na sociedade. Aliás, custo vai ter com certeza. A sociedade só precisa avaliar com o benefício, né? A sociedade que precisa escolher isso, né? Porque muito desse debate está se pautando muito no benefício. Mas a gente tem que olhar para esse custo e se a sociedade entender que o benefício extrapola o custo, vamos adotar. E pode adotar de forma, né, gradual mesmo, de uma forma... vamos adotar por um ano e vamos ver o que vai acontecer. Sabe? A gente precisa fazer esse tipo de exercício às vezes.
e sair um pouco dessa esfera muito política, muito fla-flu, né? Muito ideológica da coisa, né? É uma coisa que chama a atenção. Eu conversei com outros, obviamente, com outras especialistas relacionados a isso. E assim, quando o senhor fala a questão do custo, eu já imagino a cabeça de um jornalista que gosta, por exemplo, de trabalhar com adolescente. E aí a cabeça do adolescente é uma cabeça maluca, né? A gente começa a criar as histórias na cabeça e criar e fazer imagens assim. Por exemplo, eu tenho um funcionário que trabalha 8 horas por dia. Eu vou reduzir essa carga dele de 8 para 6, a minha loja fica aberta das 9 da manhã às 9 horas da noite, eu vou ter que aumentar a carga de um outro funcionário. Eu vou ter que fazer essa divisão. Isso vai aumentar o meu custo enquanto empresário. E ok, eu deixo 2 funcionários, cada um trabalhando 6 horas por dia, mas o meu custo vai aumentar. Eu não posso absorver isso sozinho. Exatamente. Eu vou ter que repassar isso para alguém. Vou repassar isso para o meu consumidor. Se você tiver capacidade de repasse, senão você vai ter que absorver isso e seu lucro vai minguar. E aí eu fecho a loja. Exatamente. Porque se eu não tiver lucro, trabalhar para empatar, ninguém trabalha para empatar. Exatamente. Então, num país, e aí, de novo, a gente não pode olhar um aspecto só. Você vai daí olhar, vamos supor, vai reduzir... E eu estou sendo simplista. A minha conta está sendo extremamente simplista. Sim, mas eu acho que tem que ser assim mesmo. O retorno vai cair. E aí, qualquer coisa na nossa sociedade, a gente compara o retorno com o custo de oportunidade que a gente fala. Se eu não tivesse a minha empresa, aonde eu ia colocar esse meu dinheiro? Eu ia colocar num título público. Quanto você vai ganhar num título público? Você vai ganhar num título público 15% ao ano. O retorno seu, que às vezes já estava no limite, vai baixar mais ainda. Para que eu vou ficar com uma empresa aberta? Né? Eu vou investir no mercado financeiro. E aí, para a gente fechar esse assunto, e aí tem uma outra preocupação que, como eu disse, né, a cabeça da gente ela vai trabalhando e vai criando, tentando encontrar e criando histórias. E aí o senhor me disse se o pensamento pode ser mais ou menos baseado nisso ou não. Porque eu libero meu funcionário. Então ele trabalhava 8 horas, ele vai trabalhar 6, e aí eu libero ele 2 horas mais cedo. Pensando nessa questão da produtividade, descanso e tudo mais, mas o meu funcionário muitas vezes gasta 2 horas do trabalho até a casa. Quer dizer, sim. O cansaço é o mesmo, a história é a mesma. Exatamente. Não sei se agora eu fui até mais simplista, mas assim... Porque o Brasil, o país não oferece estruturar, mas tudo bem, então seu funcionário tem um carro, legal, mas ele vai passar 2 horas parado no trânsito para chegar até casa. Quer dizer, é uma conta que na minha cabeça ela não está fechando. Não fecha, exatamente. Então, como eu falei, para a Alemanha fazer isso, para a França fazer isso é uma coisa. Para um país como o Brasil é bem diferente, né? De novo, não significa que o debate não possa ser feito, que a gente não possa gradualmente fazer esse tipo de coisa. Mas a gente poderia, por exemplo, dar mais liberdade para o empregador e para o empregado definir mais regras, definir mais os contratos de trabalho, né? A demanda e a oferta que tem que se ajustar nessa linha. Não é o governo, é que o governo, ele, seja lá de novo o governo A ou B, vai querer tirar lá o seu benefício político da história, né? Nas redes sociais, então, tá uma briga ideológica em relação a isso inacreditável. Mas assim, no final, na prática, e outra coisa, né, Douglas, a gente não pode esquecer que o nível de informalidade no Brasil assim, absurdo. A gente tem quase 40% do PIB de informalidade. Então, a pessoa que é informal ou a pessoa que que trabalha por conta própria, esse cara não está nem aí se vai reduzir a jornada de trabalho, né? Esse cara vai continuar trabalhando igual um condenado, né? Porque ele precisa fazer dinheiro, ele precisa pensar numa eventual aposentadoria que ele vai ter depois, né? Ele não é uma regra que vai mudar a vida dele. Ele vai continuar na informalidade e vai continuar como conta própria, trabalhando muito mais do que 40 horas, né? Quando o senhor fala assim, uma eventual aposentadoria, lá vem a minha preocupação com a meia dúzia de cabelos brancos que eu tenho na cabeça, que eu imagino assim, no alto dos meus 47 anos ainda falta aí alguns anos para tentar uma aposentadoria, mas se parar para pensar, vou me aposentar com 110 anos, quer dizer, muito provavelmente eu não estarei mais aqui. Complicado. Mas bem nessa linha mesmo. E a aposentadoria é um problemaço também nesse balaio todo, né? Enfim, o Brasil não é para amadores, né? Não é para amadores, exatamente. Professor, obrigado mais uma vez, uma semana aí produtiva acima de tudo, muitos assuntos para a gente debater, obviamente,
E quanto mais se aproxima essa questão das eleições aqui no país, e principalmente as questões que nós temos visto nos Estados Unidos, nós nem falamos aí dessa nova taxa de Donald Trump, a derrota que ele sofreu na Suprema Corte e tudo mais, assunto para um outro momento, mas temos muito assunto aí, a gente conta com o senhor aqui durante essa temporada, que vai ser uma temporada Sim. quente, professor Renato. Vai ser uma montanha-russa, hein? Com essa questão das eleições mesmo, vai ter bastante coisa. Mas eu sempre estou à disposição, é um grande prazer aí estar conversando com vocês sobre economia. E me permita hoje mandar um grande abraço aqui ao professor doutor José Martins de Oliveira Júnior, magnífico reitor aqui da nossa Universidade de Sorocaba, recém-possado, também dando essa oportunidade para a gente estar aqui falando sobre economia no Uniso Economia, bem como o professor Fernando Delfiol, professor Rogério Augusto Profeta, que esteve reitor até alguns dias e agora passou o bastão para o professor José Martins. Então, que seja aí um mandato de muito sucesso, de muitas vitórias para todos nós aqui na Universidade de Sorocaba, e agradeço aí a oportunidade de permitir que nós continuemos com o nosso Uniso Economia, destacando sempre técnica de gravação hoje a Aninha, também a Jéssica Toffoli, João Oco passou por aqui, está aqui fazendo as fotos que vão ser publicadas e distribuídas nas redes sociais também aqui do Labicom Uniso. Agradecer a você em casa que está acompanhando o nosso Uniso Economia, seja por meio do 104,5 na cidade de Votorantim, ou então nas redes sociais da Universidade de Sorocaba, e a professora Evenise Batista, que é a coordenadora geral aqui do nosso Laboratório de Comunicação. Professor, ótima semana. Ótima semana para todo mundo. Até mais. Até a próxima edição, nosso Uniso Economia, aqui na Rádio Uniso, nas redes sociais da Universidade de Sorocaba, do nosso Labicom Uniso e também em 104,5 na Cantate FM na cidade de Votorantim. Tchau, gente. Tchau. Uniso Economia.